Já vos aconteceu terem de esperar no farmacêutico e assistir ao modo como ele prepara uma receita? Numa balança, com pesos muito precisos, ele pesa, grama a grama, ou décima a décima, todas as substâncias e pozinhos que compõem a mistura final. Quando vos conto algo na rádio, passa-se o mesmo que com o farmacêutico. Os meus pesos são os minutos e com eles tenho de pesar exatamente um pozinho disto e um pozinho daquilo para chegar à mistura correta. Em meados do século XVIII, Portugal estava ainda no apogeu do seu poder colonial. Lisboa era uma das mais ricas cidades mercantis do mundo. Ano após ano, o seu porto no estuário do Tejo enchia-se de navios e a sua zona ribeirinha estava ocupada por importantes casas comerciais de ingleses, franceses e alemães, sobretudo comerciantes de Hamburgo. A cidade contava com 30 mil casas e com mais de 250 mil habitantes, dentre os quais cerca de um quarto pereceu neste terremoto. O Voltaire, há um poema sobre Os desastres de Lisboa. desastres de Lisboa. Le désastre de Lisbonne. Contempler les ruines, les femmes, les enfants d'un, 100 000 infortunés, sanglants, déchirés, cendre leurs cendres, l'orgueil, tombeau, fait tomber les rochers sous des vents. Dieu. Oculus aspicit nos tenebrarius, tenebris, tenebris. Falemos ainda da multidão. E como ela faz de ter a observação de Dante, no início da Divina Comédia, à porta da Città Dolente, o inferno, subterrâneo onde se agitam todos os excessos sombrios próprios do coração humano. E atrás lá vinha, longa fila a eito de gente, que eu jamais teria querido que a morte tanta houvesse já desfeito. Os versos de Dante. O colóquio subterrâneo, que num sussurro percorre a gente mais desatada. Se a cidade for entendida como um lugar, então estar fora do lugar seria estar fora da cidade. Mas também é possível estarmos fora da cidade estando dentro dela, como se a relação que mantemos com o lugar se assemelhasse a um instrumento musical, sujeito à afinação. Neste particular, a palavra alemã Stimmung contém uma riqueza semântica difícil de igualar. É que Stimmung, contendo o mesmo radical de estima, que significa voz, remete para o universo da afinação, da atmosfera, da disposição. Falaremos sobretudo de periferias, de encontros, de limiares. Fui para o boxe com necessidade, porque dentro do boxe ou qualquer desporto não há engenheiros nem arquitetos que vão para o desporto e que levam porrada da cabeça por gosto. São homens como eu, vadios. Um ano antes de Bellarmine surgia Verdes Anos, de Paulo Rocha. Júlio, o jovem que chega da província, passa por um processo de inadaptação em relação a Lisboa, que o conduz ao lado de fora e aos gestos violentos. Achei Lisboa uma cidade tristíssima, acinzentada, onde se falava em sordina, sem gargalhadas a pontuar as esquinas. As pessoas nas ruas tinham gestos prudentes, contidos, como se estivessem a ser espiadas, e a alegria em público fosse um temível atentado ao obrigatório recato dos tempos. Mas a pouco e pouco
fui-me apaixonando pela cidade. Por chamar-se-lhe judiaria de Alfama. A palavra Alfama vem simultaneamente do árabe e do hebraico Aljama, e é o nome dado ao bairro judeu sob controle muçulmano. Tal como as outras duas, esta judiaria foi extinta em 1496 e hoje dela sobra apenas como único vestígio o nome de uma rua, Rua da Judiaria, que vai do Arco do Rosário, no Terreiro do Trigo, até ao Largo de São Rafael. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags, der Tod ist ein Meister aus Deutschland, wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken, der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau, er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns, er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Dein aschenes Haar, Sulamit. Als das Kind Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war. Alles war ihm beseelt und alle Seelen waren eins. Agora que fomos tocados pelas asas dos anjos, interrompamos a deriva e observemos percursos mais definidos, sem deixar de atender à ambivalência do presente e às transformações por que está a passar a cidade de Lisboa. Il me semble que je serai toujours bien là où je ne suis pas. Et cette question de déménagement en est une que je discute sans cesse avec mon âme. Dis-moi, mon âme, pauvre âme refroidie, que penserais-tu d'habiter Lisbonne? Il doit y faire chaud et tout y ragaillardirait comme un lézard. Cette ville est au bord de l'eau. On dit qu'elle est bâtie en marbre et que le peuple y a une telle haine du végétal qu'il arrache tous les arbres. Voilà un paysage selon ton goût, un paysage fait avec la lumière et le minéral, et le liquide pour les réfléchir. Mon âme ne répond pas. O que é que distingue a paisagem sonora de Lisboa? Nada. Nada. No meio da conversa com o Vasco Pimentel, e depois de falarmos sobre alguns dos filmes mais antigos e mais recentes em que trabalhou, desafiámo-lo a falar também de filmes de outros autores que tenham dado a ouvir os sons da cidade de Lisboa e a marcar a história da sua paisagem cinematográfica. Em relação ao cinema, o que havia antes, até aos anos 60, era
pronto, o paradigma é o Pátio das Cantigas, é um pátiozinho, é Alfama, canta-se umas marchinhas, vizinho e coisas, ensaia-se uma marchinha, canta-se um faduncho e está a andar de moto. Pronto, Lisboa está muito atípico, muito fixe, está maravilhoso. Portanto, o som de Lisboa era isto, se chama A Canção de Lisboa. Pois é. Não põe mais na carta, pronto. Entanto, há uma pessoa que vira isso completamente do avesso, o Paulo Rocha com os verdes anos. Eu disse que tinha uma surpresa para ti. Aqui são os aposentos da senhora. É o quê? Quartos, armários, isso tudo. Aqui é onde dorme a senhora. E o marido? Também. Mas eu acho que ele não merece uma senhora assim. Nem assim, nem assado. Não merece senhora nenhuma. O que ele precisava era de uma mulher que o pusesse a pão e água. Cidade branca semeada de pedras. Cidade azul semeada de céu. Cidade negra como um beco. Cidade desabitada como um armazém. Cidade lilás semeada de jacarandás. Cidade dourada semeada de igrejas. Cidade prateada semeada de tejo. Cidade que se degrada. Cidade que acaba. Onde antes poderia encontrar uma edição rara da história trágico-marítima, uma certa edição comentada de uma determinada crónica de Fernão Lopes, ou ainda uma edição rara da lírica de Camões, ou mesmo um improvável brasionário de português de cultura hebraica, para me ficar por aqui, está agora uma reles loja Aleop, com uma estúpida de uma vaca preta e branca, em tamanho natural à porta, à espera do cliente de bugigangas universais. E parece que a nossa Lisboa, representações que temos de Lisboa, foram fixadas, digamos que de maneira definitiva, pelo Cesário, pelo Bernardo Soares. Se houvesse de inscrever, no lugar sem letras de resposta a um questionário, a que influências literárias estava grata à formação do meu espírito, abriria o espaço ponteado com o nome de Cesário Verde, mas não o fecharia sem nele escrever os nomes do patrão Vasques, do guarda-livros Moreira, do Vieira Caixeiro de Praça e do António Moço de Escritório. E a todos poria, em letras magnas, o endereço-chave: Lisboa. Num salto de pantera, voltemos a Michel de Certeau e à distinção entre lugar e espaço. Ao lugar convém o estatuto estável daquilo que compõe as relações de uma cidade, ou de uma casa, ou de um quarto, ou mesmo do céu. Por sua vez, o espaço é o efeito de uma habitação. No entanto, como não poderia deixar de ser, lugar e espaço estão sempre a influenciar-se. Por exemplo, vais pela rua fora e quando encontrares um muro, paras. Vais pela rua fora, é o espaço a engendrar-se. E subitamente encontras um lugar estável, um muro. Ora, um muro não é apenas um impedimento, um obstáculo que separa. Tornou-se, neste caso, um ponto de encontro. Portanto, os trajetos que são próprios do espaço estão sempre a dialogar com as coisas estáveis e paradas que são próprias dos lugares e que também se podem converter em estruturas de limiar, ou melhor, fontes e realizações de limiar. Epá, pensava eu, absorto à espera no Mirador da Graça, ao lado do busto de Sofia, onde me sentava anos atrás, às vezes sozinho, às vezes com o meu amor, às vezes com os amigos que vinha descobrir Lisboa, encantadora. Na verdade, um pedaço duro de terra esquecido pelo Tejo. E trazia-os aqui, pensava eu, porque podiam ver um espetáculo diferente a cada hora, com a ponte 25 de Abril a marcar o horizonte, lá onde o Tejo entra no mar e parece contar-nos dos navios que voltavam do Brasil, onde passou a fragata que teria ordens para abrir fogo sobre as tropas de Salgueiro Maia, que defendiam o terreiro do Paço antes de subir ao Carmo no dia dos cravos, pensava eu. Depois de sentido único, chegou ao seu termo. Uma última referência ao alcance do seu título, reatando a trama de usos anunciada na primeira emissão.
vestíbulo. Aí se lembrou que uma rua de sentido único, como se sabe o nome de uma obra de Walter Benjamin, é aquela onde não se pode voltar para trás. Isso assinalava que estávamos numa rua de uma cidade moderna, com o seu tráfego e a sua sinalética. Mas também se pode surpreender aquele movimento interdito, embora sem nenhum sinal de interdição, nos passos daquele que percorre a rua, pois para aquele que caminha, mesmo que retroceda, os passos são sempre irreversíveis. Quer dizer, o presente é uma intimação e a memória um veículo e uma proteção dos ecos e pressentimentos de cada presente. A rua de sentido único é, em primeiro lugar, uma rua na qual não se pode retroceder. Nós podemos parar na rua, mas não podemos voltar para trás. Ruas de Sentido Único, um programa de Maria Filomena Molder, Nélio Conceição e Nuno Fonseca, com assistência técnica de João Carrasco. Bem, então chegamos no fim desta jornada, como última etapa. Porque estou a falar em português. Pois é, a vontade que nós temos é de falar em português. We are very tired, so at this time. Eu sinceramente acho que vou ler. Eu vou ler algum texto aqui da nossa introdução, sabe? Okay. Eu acho que não vou fazer mais. So we have just a last step for of this journey through the relation between catastrophe and cities, and that is the presentation of this book edited by Phil Nova by some of the members of the project. Yes. This is a book launch without a book, because it is an e-book. Then the editors, Alexandre Dias Forte, Nuno Fonseca, Gianfranco Ferraro, Nélio Conceição e eu própria. And me and myself. Me and myself. I think we are all very tired. Perhaps you want to say some words particularly, but I think that perhaps in my case, to read some lines from the introduction will be sufficient. Yes. This volume collects the revised versions of the papers presented at the seminar Conceptual Figures of Fragmentation and Reconfiguration, which took place at the School of Social Science and Humanities, Universidade Nova de Lisboa, at the Universidade Nova de Lisboa, between January and June 2019. The seminar was one of the core activities of the project Fragmentation and Reconfiguration, experiencing the city between art and philosophy, based at the IFIL Nova Institute of Philosophy in Lisbon. And the current publication is an important outcome of the work developed around the project's conceptual frame. Here the chapters, titles and authors: A Natural History of Destruction by Gianfranco Ferraro, Ruins, Approximations by Maria Filomena Molder, Cosmopolitanism, Reconfiguring James Joyce Cities of Disorder and Exiled Selves by Bartholomew Ryan, Morphogenesis of Urban Space, The Scares of a City by Maurizio Gribaldi, The Progressive Disorder of the Atlas by Nélio Conceição, Alain René's Entropic Archive by João Duarte, is not present, Collections, Paintings, Boxes, Sights and Clouds by Maria João Gamito, Panoramic Presentations, Conceptual and Methodologic Aspects by Alexandre Dias Forte,
And finally, an attempt at elucidating a philosophic topic, aesthetic experience of or in the city by Nuno Fonseca. Each one of these chapters focuses on one of the conceptual figures previously presented by the author at the seminar. And I now number the sequences: catastrophe, ruins, chaos, politanism, morphogenesis, atlas, archive, collection, panoramic presentation, and aesthetic experience. Three aspects very, very important that we have, four that we have chosen to present the relationship between all the chapters. They performing dialectics between catastrophe, heterotopia, and utopia, playing with the contrast between natural and unnatural history, considering ruins as communicated secrets, testimonies between recollection and expectation, between chaos, cosmopolitanism in a cultural and civilizational landscape, thank you, in which language and experience of the self undergo collapses and rebirths, re-examining our order and disorder through the conception of a productive disorder in the Atlas, in a tension between the sovereign materiality of things and use of memory and imaginations, and in the connection between archive and entropy, with its unsurmountable ambiguity manifested through the dark desire for chaos and the effort to cope with its entropic effects. First aspect of relationship of magnetic relationship between some of the chapters. Second, delving on concrete gestures and practices, the demolition of the urban fabric and its reconfigurations in the Haussmannian plans for Paris, whose description provides the economic, political, and social conditions to decipher the hidden aspects of the city transformations, turning objects, paintings, boxes, sites, and clouds, enigmatic replication of the very concept of collection out of their function to bring them together in a collection. Third aspect of this magnetic relationship, developing comprehensive gestures, arranging colors, architectural forms or words in a panoramic presentation, simultaneously as a clear vision of things, images, and as a methodological concept, and question the multiplicity of the sensorial, multifaceted, fragmentary, and intense urban experiences which provide a most fertile atmosphere to a myriad of aesthetic experience. Finally, explicit or implicit, all the chapters explore in different ways the tension between construction and destruction, between fragment and whole, between the singularity of each thing and the theoretical tendency to look for a wide-ranging synthesis. Cities are historical subsets for excellence, stages and dramas of the multiple lives that inhabit and disappear in them. There is obviously a destructive side to fragmentation, linked to oblivion and the constant threat of disappearance of communities and forms of lives. On the other hand, fragmentation can also be on the side of life, when it implies giving attention to details and to the life of each thing, when it presupposes the capacity to integrate the singular and the plural beyond a reduction to the generic or to the systematic totality given beforehand. In this sense, this book makes an important contribution, as we think, we agree, to reflection not only on time, history, and memory, but also on how to philosophically approach such complex subjects as cities and urban aesthetic experiences. Thank you. Alexandra, please explain
how to read this book, where to read this book. Yes. Now how, but where? Yes, where? Because it's an e-book, like Professor Mulder said. Yeah. So I will tell you where to find the book, because it's an e-book, and it's available at Ifilnova's site, ifilnova.pt, on the library section, digital library, and there you can find all publications by the Institute, and you will see fragmentation and reconfiguration, the conceptual figures, there with a little description on the side, and you can download the book. It is also available on our project's website, experienciadacidade.com. You will immediately see the title of the book, and you just click there, and you will be redirected to the Ifilnova website, to the page where you can also download the book. It's very easy. Someone told me before the beginning of the works today that even if it is an e-book, it is a very beautiful book. Thank you. We have to finish. Thank you very much for your presence. All the contributions were very, very precious for us. It was a very good day for us all. Thank you very much.